Magrela, camelo, bike. Para alguns, a bicicleta é hobby de fim de semana. Mas em muitos países, ela é muito mais do que diversão, é meio de transporte. Além de contribuir para a melhoria do trânsito de grandes metrópoles, o uso da bicicleta não polui e ainda promove saúde de quem utiliza. A população da Holanda sabe bem disso e hoje o país é o que mais recorre à bicicleta no mundo. 40% das pessoas se locomovem por meio delas. São 35 mil quilômetros de ciclovias no país. A Marcela mora em Ultra, cidade próxima à capital Amsterdã, e conta como a bicicleta está inserida na vida e na rotina dos holandeses. Marcela, como funciona aí? Olá, tudo bem? Meu nome é Marcela, sou médica no Brasil, moro na Holanda já há 2 anos e estou validando meu diploma aqui na Europa para exercer a medicina. Antes de eu mudar para cá, como todo mundo, eu sabia que na Holanda todo mundo usava bicicleta, mas parece que eu não entendia muito bem como é que isso tudo funcionava, como que a bicicleta podia realmente ser um dos principais meios de transporte do país. E mudando para cá, participando aqui da cultura holandesa, posso dizer para vocês que é verdade. A bicicleta é realmente um dos principais meios de transporte aqui. Tanto que se você abre o Google Maps para buscar a distância no seu destino, compara o tempo de deslocamento, se você for de bicicleta, se você for de transporte público ou se você for de carro, quase sempre a bicicleta é o meio mais rápido. E aqui tudo é realmente muito bem organizado para que a bicicleta funcione. Então, como vocês podem ver, está aqui do lado de um canal, tem a ciclovia, ela é sempre bem sinalizada, tem lugares em que os carros nem vão, só pedestres e ciclistas, e praticamente todas as ruas da cidade tem a ciclovia disponível, bem sinalizada, com semáforo, e realmente todo mundo respeita e funciona muito bem. Eles realmente inserem a bicicleta na sua rotina. No meu prédio, por exemplo, tem o espaço dos carros, as bicicletas ficam guardadas geralmente nos depósitos de cada apartamento e tem o seu elevador que leva você do subterrâneo para a ciclovia. É um elevador mais compridinho que cabe a sua bicicleta e é diferente do elevador social, o elevador que a gente usa do prédio normalmente. Na biblioteca e vários outros lugares é muito comum ter um espaço entre as escadas para que você coloque a sua bicicleta e consiga guiar ela por essa esteira. E todas as gerações fazem uso da bicicleta. É muito comum a gente estar no restaurante, tem uma família jantando, eles saem, pegam cada um a sua bicicleta que está estacionada na rua, como vocês podem ver aqui, é muito comum que deixe na rua. Cada um pega a sua bicicleta e vai para casa pedalando. E para falar sobre esse assunto, convidamos o especialista em gestão ambiental e mobilidade urbana, o Irá Lourenço. Então, Irá, muito obrigada pela entrevista. A gente viu aí na Holanda que é uma opção de governo, obviamente, investir em ciclovias, mas é também em cumprimento a um compromisso global assumido com a Agenda 2030 e a ONU estabelecer aí mobilidade urbana sustentável, né? Sim, com certeza, né? Os ODS estão aí, a bicicleta realmente sintetiza o tipo de transporte desejável em cidades modernas e sustentáveis, né? Então, a questão de cidades sustentáveis, a questão de bem-estar, então, isso tudo, a gente vê os benefícios, né, relacionados aí ao uso da bicicleta como meio de transporte, algo super positivo. As imagens mostram, né, essa cidade sustentável que a gente deseja, né? Imagina esses tantos de bicicletas na cidade da Holanda, se essas bicicletas fossem carros, o tanto de espaço na cidade que seria necessário para circulação, para estacionamento, os congestionamentos, a poluição decorrente dessa frota motorizada. Dá para imaginar aí o contraponto. E a gente sabe também que, além desse compromisso com a Agenda 2030, países como a Holanda têm programas de recompensa para quem faz essa opção de usar a bicicleta. Como que funciona esse programa? Então, lá você tem incentivo para, inclusive, para adquirir a bicicleta, né? Então, tanto na Holanda quanto na Bélgica, então você tem incentivos diretos, né? Então, se o governo paga
um valor X lá, uns centavos de euro para cada quilômetro rodado de bicicleta. Então, essa é uma tendência, né, atual. Então, vários países realmente têm ido nessa direção. Quer dizer, não é só uma questão de infraestrutura, que é de altíssima qualidade, como a gente pode ver, seja por ciclovias, ciclofaixas e bicicletários, mas também aquele auxílio direto financeiro para que o cidadão realmente troque o carro pela bicicleta no dia a dia. Então, é uma política clara de governo para incentivar essa migração do transporte individual motorizado, que é poluente, que resulta em caos, para a mobilidade ativa e saudável. A gente pode dizer que é uma tendência mundial esse tipo de política. Sem dúvida, é muito clara na Europa, nos países europeus, mas também em outras cidades dos Estados Unidos, Nova York. E a gente está falando não só do incentivo direto para bicicleta, para patinete, para outros modos de transporte, mas também na questão da cidade humanizada. Hoje se fala muito nesse sentido, de cidade para as pessoas. Isso contempla não só a questão de infraestrutura direta, como ciclovia, mas também, por exemplo, reduzir o limite de velocidade, né, nas cidades. Então, é muito comum você ter zona 30, são zonas de baixa velocidade, o limite, né, de 30 por hora ou até inferior. Para quê? Para incentivar, para dar maior segurança para pedestres, ciclistas e permitir um convívio harmônico. Vamos voltar para a Holanda. Agora a Marcela mostra um pouco das adaptações da cidade para comportar esse fluxo de bicicletas e as regras para quem se desloca no país com as bikes. É um meio de transporte como qualquer outro, então ela também tem suas próprias regras. A gente precisa usar o farol, principalmente durante a noite. É passível de multa se você não tiver com o farol aceso, tanto na frente quanto atrás da sua bicicleta. Você não pode falar no telefone enquanto está dirigindo, não pode estar sob efeito de álcool. É realmente um meio de transporte que é fiscalizado e que deve seguir as mesmas regras que todos os outros meios de transporte. Ele tem um sensor, que daí quando ele vê que tem bicicleta, ele apita e aí geralmente abre o sinal, que ele vê que tem uma bicicleta esperando. Em alguns lugares, como aqui nessa praça, por exemplo, a gente não pode andar com a bicicleta. A gente precisa conduzir, porque tem muito pedestre andando, então a gente tem só que empurrar a bike. A gente pode dizer que a estrutura da cidade realmente foi feita para que a bicicleta funcionasse, para que ela fosse inserida no dia a dia da população. Eu geralmente uso a bicicleta para ir ao mercado, para lugares mais distantes, que eu não costumo ir a pé. O meu namorado, que trabalha em empresa, vai de bicicleta para a empresa também, sou incentivado de todas as maneiras. A mudança da minha qualidade de vida, da minha atividade, foi brutal. Lembro da primeira vez que eu tive que fazer o percurso de bicicleta aqui, como eu fiquei ofegante, como foi difícil e como hoje em dia é extremamente natural. Além de fazer super bem para a saúde, é muito gostoso. É uma delícia pedalar, sentir o vento no rosto. Isso realmente dá uma baixada no estresse da rotina que a gente enfrenta. Eu espero que vocês tenham gostado, foi uma delícia mostrar um pouquinho aqui da Holanda, esse país pelo qual me apaixonei. Espero que vocês tenham gostado também e tenham conseguido ter uma ideia de como funciona as ciclovias e o uso da bicicleta na rotina do holandês. Doutor Uirá, com essa quantidade de bicicleta nas ruas, é obviamente necessário mesmo que tenham regras aí de trânsito que têm que ser cumpridas, inclusive para o turista, né? Aquele que vai visitar o país e que resolve aí dar uma pedalada, tem que ficar atento a esse tipo de regra, as regras para andar de bicicleta. E ele pode ser multado também? Sim, é importante ter atenção. Eu, inclusive, tive o prazer de visitar cidades da Holanda, da Dinamarca, e eu lembro em Copenhague de ter visto policiais autuando ciclistas à noite que estavam sem farol, né, sem luzinha. Então, quando for viajar para o exterior,
é importante estar atento a esses detalhes, né? Então, a fiscalização lá é mais rígida. Agora, é interessante notar a diversidade de pessoas. Na Holanda é bem claro, com pessoas de todas as idades, crianças, jovens, idosos. Muito comum ver idosos pedalando. Então, você vê que como o ambiente urbano humanizado, pensado para as pessoas, com infraestrutura de qualidade, com menor limite de velocidade, como isso realmente atrai mais pessoas. Então, é realmente fundamental e o resultado está nas ruas. Você vê que as pessoas, especialmente nas cidades da Holanda, dificilmente você vê pessoas de capacete, né? Porque realmente o ambiente urbano ele é muito favorável e muito seguro. E aqui no Brasil nós temos no Código de Trânsito Brasileiro regras também para os ciclistas. É bom que se deixe claro também que o ciclista pode trafegar juntamente com os carros nas pistas, né? Sim, a bicicleta é um veículo, está lá estabelecido no Código de Trânsito. O ciclista tem o direito de andar na pista, então também está bem expresso. E tem um princípio básico do Código de Trânsito que deve ser observado, especialmente pelos motoristas, né, que o maior protege o menor, o motorizado protege o não motorizado. Então, a gente tem uma hierarquia que vai desde o pedestre mais vulnerável, mais frágil, passando pelo ciclista, e aí sim vai subindo a escala. Então, realmente, quem está num veículo maior, quem está no veículo motorizado tem que ter atenção redobrada. E tem outros dispositivos, né? Por exemplo, ao passar por um ciclista, manter a distância lateral de 1,5 m, reduzir a velocidade ao passar por um ciclista. Então, são cuidados realmente importantes, né? Porque realmente quem está numa bicicleta está mais vulnerável, não tem ali um para-brisa, não tem uma armadura para protegê-lo. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já. O Como Funciona Aí está de volta. Da Holanda, a gente desembarca na Colômbia. A capital, Bogotá, ficou em 12º lugar em um índice que avaliou os melhores lugares do mundo para se deslocar de bicicleta. Desde 1974, as principais pistas da cidade fecham aos domingos e se transformam em um circuito de mais de 127 quilômetros de extensão. O Leandro mora na capital e vai contar pra gente. Leandro, como funciona aí? Olá, meu nome é Leandro Carvalho, eu sou profissional de educação física e estou aqui para compartilhar hoje com vocês um pouquinho sobre a cultura ciclística da Colômbia. Eu sou natural do Rio de Janeiro, faz aproximadamente 5 anos que eu estou fora do Brasil, tive uma passagem também pela cidade do México, mas foi aqui em Bogotá que eu pude conectar com essa cultura tão boa, que faz tão bem para a saúde, que é a cultura da bicicleta, que é algo que eu sempre gostei, mas por falta de estrutura em esses outros 2 países, tanto no Brasil como no México, não podia aproveitar em todo lado. Infelizmente, a Colômbia tem uma infraestrutura vial aqui em Bogotá muito ruim, então nós temos muitos carros, não temos metrô, não temos trem, e hoje a bicicleta termina sendo a melhor opção para você transitar pela cidade. Hoje você pode ir de norte a sul da cidade pelas ciclovias de maneira segura, com toda a estrutura possível. A gente tem bombeiros transitando pelas ciclovias para apoiar as pessoas. Outra coisa muito interessante é que você encontra estacionamento para bicicletas em todos os lugares aqui em Bogotá. Aí, muito barato. A gente estacionou aqui 3 bicicletas, a família inteira. Ficamos 1h30 e 90 centavos em reais, seria a conversão. A cultura da bicicleta é tão forte na Colômbia que, mesmo tendo independência de chuva e clima nublado, que a gente tem muito aqui em Bogotá, as pessoas seguem utilizando a bicicleta. Ao final, ela que mobiliza a economia com a parte dos empregadores. Nós temos toda uma infraestrutura em que temos oficinas, existe também a parte de cultural, em que o governo estimula nos fins de semana e feriados, fechando as ciclovias, e aí a gente tem feiras, manifestações culturais, shows,
tudo isso vai impactando positivamente para as famílias. Voltamos a falar sobre esse assunto com um especialista em gestão ambiental e mobilidade urbana, o Irá Lourenço. Doutor Irá, a gente viu aí na Colômbia essa iniciativa das ciclovias para justamente contribuir com o tráfego e a melhoria do trânsito de Bogotá. Mas a gente sabe também que isso pode contribuir em diversas áreas, principalmente, por exemplo, na área de saúde. Sem dúvida, a gente tem um problema atual aí, questão do sedentarismo, da obesidade, né? Então, a bicicleta, essa atividade física diária como meio de transporte já é um grande auxílio, né? Eu mesmo, eu uso bicicleta como meio de transporte por opção, eu não tenho carro e realmente é a minha ginástica diária, quer dizer, dificilmente tenho problemas médicos, e isso a gente vê em cidades que realmente incentivam o uso da bicicleta, incentivam a caminhada. Então, a Organização Mundial da Saúde está aí também para nos orientar, né, da importância da atividade física, outras questões associadas também, questão da arborização, espaços públicos de qualidade, praças, quer dizer, locais que, em vez de serem convertidos em pistas de estacionamento, são usados aí para o bem-estar. Então, toda uma infraestrutura, toda uma questão urbana que está voltada realmente para a sustentabilidade, para a mobilidade saudável e não realmente para a circulação automotiva. Então, a gente percebe como ações desse tipo são importantes para trazer realmente as pessoas para a mobilidade ativa. E no Brasil, a gente pode dizer que o investimento em ciclovias é um direito do brasileiro, se a gente levar em consideração aí as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana? Com certeza, a gente tem um arcabouço legal aí que nos favorece, né? Então, a Política Nacional de Mobilidade Urbana estabelece lá a prioridade para o transporte coletivo, para a mobilidade ativa, né, que está lá como transporte não motorizado, né? Tem aí Estatuto das Cidades, enfim, tem leis locais. Aqui no DF mesmo, a gente tem várias leis favoráveis ao uso da bicicleta, né? Leis específicas que dispõem sobre instalação de bicicletários, sobre construção de ciclovias e ciclofaixas. Vamos voltar agora para a Colômbia. O Leandro mostra algumas regras da cidade para o fluxo de bikes e serviços oferecidos nas ciclovias de Bogotá. Em Bogotá, nós temos parques por toda a cidade, de norte a sul, independente de extrato social. Então, ao contrário do Brasil, em que muitas vezes as ciclovias estão só perto da praia ou das zonas em que o poder aquisitivo é maior, na Colômbia essa cultura permite que você tenha acesso à bicicleta em todos os lugares da cidade. Nós temos nos parques e ciclovias e ao redor dos parques e ciclovias muitas aplicações para você poder alugar a bicicleta. Então, se você não tem condições de comprar uma bicicleta, você pode alugar e transitar pela cidade. Mesmo também a parte de economia, algumas vezes até o próprio empregador utiliza suas bicicletas alugadas para poder fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Com tantas bicicletas circulando pela cidade, existe uma legislação que regulamenta tudo isso. Nós temos hoje toda uma sinalização de trânsito nas ciclovias e principalmente semáforos nas áreas que cruzam com as vias principais. Os ciclistas têm que parar e também tem que estar utilizando sempre os capacetes e luzes nas bicicletas. Além disso, é recomendado que ao atravessar as pontes, você baixe da bicicleta e leve e conduza a sua bicicleta para evitar problemas de perder o freio, você mesmo possa sofrer um acidente ou mesmo atropelar outras pessoas. Esses são alguns fatores bem interessantes que muitas vezes em algumas cidades a gente não tem disponível e acaba inviabilizando que você possa transitar. Principalmente durante esses picos e feriados, quando as principais vias da cidade estão fechadas para as bicicletas, a gente tem a presença ativa de voluntários que vão estar estimulando que essas regras sejam seguidas. Além disso, a gente tem a presença dos bombeiros que vão estar prestando todo o auxílio em caso de algum acidente
E a cultura ciclística é tão forte que é muito comum que as pessoas queiram utilizar a sua bicicleta como uma plaquinha personalizada, estimulando aí que cada um tenha a sua característica e demonstre o seu amor pela bicicleta. Doutor Irá, aqui no Brasil é competência aí dos municípios estabelecer leis que ofereçam uma infraestrutura para o ciclista. Sim, infelizmente nós temos bons exemplos aí do ponto de vista legal. No Distrito Federal mesmo, a gente tem uma lei que garante a entrada da pessoa com a bicicleta dentro do metrô. Então, você vê pessoas no último vagão transportando a bicicleta. Então, especialmente para quem vem mais de longe, isso é super importante. Outro exemplo que eu posso citar, uma lei municipal de Fortaleza, que estabelece que os recursos do estacionamento rotativo pago, eles são destinados para infraestrutura para os ciclistas, ciclovias, ciclofaixas, sistema de bicicletas compartilhadas. Então, a gente tem evoluído nas leis. Então, a gente realmente deve seguir os exemplos de fora, mas também ter especial atenção para esses exemplos já concretos nossos aqui, para que isso seja disseminado, essa rica cultura da bicicleta, esses exemplos governamentais realmente sejam replicados. Inclusive, do setor privado, a gente já tem bicicletários em vários centros comerciais, cobertos, gratuitos, em várias cidades, e a gente percebe que quando se instala a infraestrutura, seja uma ciclovia, seja um bicicletário, as pessoas aparecem. Era justamente isso que eu ia perguntar agora, se inserir a bicicleta na rotina aí das pessoas na cidade acaba permitindo a que a pessoa exerça o direito à cidade, o chamado direito à cidade, e tudo que uma cidade pode oferecer para o seu cidadão. Pois é, um ponto super importante. Então, a gente viu aí no exemplo de Bogotá, né, que quando a cidade se abre para as pessoas os domingos. Em Brasília, nós temos o exemplo do Eixão do Lazer. Então, você vê aquela quantidade enorme de pessoas que caminham, que pedalam, famílias inteiras. Em São Paulo, a gente tem a Paulista aberta, né? Então, a cidade se abre aos domingos para que as pessoas possam usufruir. Então, o direito à cidade é isso. Por que só domingo, só feriado? As pessoas têm que ter direito não só ao transporte, mas ao lazer, à arte, à cultura. Então, a gente está falando das pessoas que podem se deslocar pela cidade, por parques, usufruir realmente, livremente, sem imposição de estar num carro. Então, infelizmente, a gente tem essa cultura automotiva muito forte e que acaba sufocando, especialmente nas grandes cidades, essas outras opções. Agora, a gente também pode dar agora alguns exemplos assim em outros países que também já adotaram e têm uma infraestrutura, além, claro, da Holanda e da Colômbia? Olha, cidades dos Estados Unidos têm investido, Portland é um exemplo de cidade, Nova York, né, cidades da China também têm investido, né, redes de metrô, rede cicloviária. Então, realmente, isso é uma tendência muito forte. Aqui, mais próximo, na Argentina, eu pude, inclusive, visitar Buenos Aires, que fez um investimento aí numa rede cicloviária, em sistema de bicicletas compartilhadas. Então, realmente, a tendência ela é muito clara. Doutor Irá, muito obrigada pela participação aqui no Como Funciona Aí. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Você confere o Como Funciona Aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima!